Boa noite. Boa noite. No terceiro dia de julgamento, a votação sobre a chapa Dilma Temer ainda nem começou. No TSE, o relator Herman Benjamin aprofunda delações sobre o dinheiro de campanha. Mas nos bastidores da política, a aposta maior é pela absolvição. Dos 7 ministros, 4 devem rejeitar as novas propostas. Rocha Loures, o homem da mala de 500 mil, deve prestar depoimento amanhã. Ex-assessor de Temer é investigado no mesmo inquérito que o presidente. 13 ex-gerentes da Petrobras são denunciados por desvio de 150 milhões de reais. Um deles é acusado de lavar 48 milhões pela lei da repatriação. Polícia Federal apura corrupção em Furnas envolvendo Eduardo Cunha. Operação Barão Gatuno se baseia em delação do senador cassado Delcídio do Amaral. Joias compradas com propinas por Sérgio Cabral sobem para quase 11 milhões de reais. Delação da Gaster acrescenta 30 peças à relação original. O Jornal da Gazeta está no ar. A Polícia Civil, que investiga a corrupção em Furnas, cumpriu hoje 33 mandados de busca e apreensão, 25 no Rio e 8 aqui em São Paulo. O esquema seria comandado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, e também pelo doleiro Lúcio Funaro. Foram apreendidos documentos na sede de Furnas, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e nas sedes das empresas envolvidas em endereços comerciais e residenciais. Uma delas, em São Paulo, fica neste prédio comercial, na Avenida 9 de Julho, na região central. A casa de Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, nem seu escritório foram alvos da polícia. A Operação Barão Gatuno é um desdobramento da Lava Jato. A investigação partiu de informações obtidas na delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, que firmou acordo em março do ano passado. O objetivo é apurar se houve corrupção e lavagem de dinheiro quando Furnas, empresa de economia mista que reúne recursos públicos e privados, comprou ações da hidrelétrica Serra do Facão, em Goiás, em 2008. O valor de 80 milhões de reais foi pago a um fundo de investimentos, que 6 meses antes havia adquirido o lote por 7 milhões de reais. Naquela época, uma lei federal impedia que Furnas tivesse mais de 49% de ações, ou seja, fosse sócia majoritária de empreendimentos privados no setor de energia. Mais uma medida provisória de relatoria do então deputado Eduardo Cunha, do PMDB, autorizou a compra. A Controladoria Geral da União, em auditoria, apontou vantagens para Furnas que não eram verificadas normalmente em negócios do setor privado. Segundo Delcídio, Cunha tinha uma ligação próxima à atual diretoria de Furnas. O nome Barão Gatuno refere-se a um termo do século XIX, usado para definir quem enriquecia de maneira ilegal a partir de envolvimento com agentes públicos. Ninguém foi preso, já que a ação tinha apenas o intuito de levantar provas. A investigação corre em segredo de justiça. Em nota, Furnas informou que colabora com a investigação e identificação dos documentos solicitados pela polícia e reforça que é a principal interessada na elucidação dos fatos. A defesa de Eduardo Cunha disse que ainda não tomou conhecimento do conteúdo da investigação. Investigadores da Lava Jato no Rio de Janeiro acusam o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, de comprar quase 11 milhões de reais em joias com dinheiro de propina. A denúncia foi feita em delação premiada de sócios e diretores da joalheria Gaster. Segundo a investigação, Sérgio Cabral comprou 41 joias da Gaster e não 11, como chegou a ser divulgado. A conclusão veio depois da delação de executivos da joalheria. Os depoimentos foram homologados pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Por essas 30 peças a mais, entre brincos, anéis e cordões, Cabral pagou algo em torno de 4 milhões de reais. As investigações até agora listavam 66 peças
diversas que somavam R$ 6.900.000, incluindo itens de outras joalherias. Prestaram depoimento o presidente do grupo, Roberto Ster, o vice, Ronaldo Ster, e o diretor financeiro, Oscar Kondenberg, e a diretora comercial, Maria Luísa Trota. Eles devem pagar multas de quase R$19 milhões. A joalheria ainda se comprometeu a emitir nota fiscal para cada uma das joias adquiridas por Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, e acertar as contas com a Receita Federal. A defesa de Sérgio Cabral informou que vai prestar esclarecimentos no processo. Procuramos a Ester, mas a empresa informou que não está dando declarações sobre as delações de seus executivos. O Ministério Público Federal denunciou hoje 6 pessoas, entre elas 3 ex-gerentes da Petrobras e 3 empresários, todos acusados de desvio de mais de R$150 milhões nas áreas de gás e energia da estatal. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos ex-gerentes é acusado de lavar R$48 milhões de propina, usando a lei de repatriação aprovada pelo Congresso Nacional em 2015. Segundo a acusação, o esquema dentro da área de gás e energia da Petrobras funcionava assim. Os gerentes corruptos passavam informações privilegiadas sobre obras que seriam feitas pelo governo para 2 intermediários. As empresas interessadas nesses futuros contratos procuravam os tais intermediários e assim combinavam quem venceria as licitações. As empresas envolvidas, de acordo com a Lava Jato, são Andrade Gutierrez, Galvão Engenharia, Mendes Júnior e Carioca Engenharia. Já os funcionários públicos acusados são Márcio de Almeida Ferreira, Edson Krumenauer e Maurício Guedes. De acordo com a denúncia, era cobrada a propina de 1% do valor dos contratos entre as empreiteiras e a Petrobras. E a partir desse esquema, os antigos gerentes desviaram mais de R$150 milhões. Esse valor seria referente a várias obras de apenas um departamento da estatal, o de gás e energia. A denúncia aponta que a propina era paga de 3 formas: entrega de dinheiro em espécie, pagamento de despesas pessoais dos agentes públicos ou depósito em contas ocultas nas Bahamas, na Suíça e em Mônaco, de um dos ex-funcionários da Petrobras. Já os intermediários recebiam o dinheiro através de depósitos das empreiteiras, justificados por contratos de consultoria falsos. Estão presos o ex-gerente Márcio de Almeida Ferreira e os empresários Marivaldo Rosário Escalfone, da Aquiso, e Paulo Roberto Fernandes, da Liderol. Márcio de Almeida Ferreira é acusado ainda de lavagem de dinheiro por ter regularizado R$48 milhões de propina que eram mantidos ocultos em contas nas Bahamas. O valor foi trazido ao Brasil usando a lei de repatriação, aprovada pelo Congresso em 2015. Ele justificou que o dinheiro correspondia à venda de imóveis, o que não conseguiu provar. A Petrobras cancelou hoje o contrato de fornecimento de gás natural que tinha com a empresa Âmbar, do grupo JBS Friboi, alegando violação da cláusula anticorrupção. Por esse contrato, a estatal forneceria gás para a termoelétrica Mário Covas, em Cuiabá, pertencente ao grupo. O acordo iria até 31 de dezembro deste ano e era um dos motivos do contato do empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, com o ex-deputado federal Rodrigo Loures, com um pedido de ajuda e intervenção junto ao governo Michel Temer para baratear o custo do gás. A Petrobras informou que vai cobrar indenização no valor de R$70 milhões das empresas dos irmãos Batista. O Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento da chapa Dilma Temer. Os ministros estão reunidos desde as 9h30 da manhã e tiveram 2 intervalos. Agora, o relator, ministro Herman Benjamin, está lendo o voto dele. Ele reafirmou que houve abuso de poder político e econômico na campanha presidencial de 2014. Segundo Benjamin, o PT e o PMDB acumularam recursos de propina, o que beneficiou os partidos na eleição daquele ano. Para o relator, não precisa ser propina para cassar um mandato. Basta ter havido Caixa 2, que são os recursos não declarados à Justiça Eleitoral. Benjamin enfatizou que o abastecimento de campanhas com propina não ocorreu exclusivamente para beneficiar o PT e o PMDB na eleição de 2014, mas se tornou uma prática comum em todos os partidos. A condenação ou absolvição da chapa, no entanto, depende dos votos dos outros 6 ministros do TSE: Napoleão Nunes, Maia Filho, Admar Gonzaga,
Tarcísio Neto, Luiz Fux, Rosa Weber e do presidente Gilmar Mendes. A sessão no Tribunal Superior Eleitoral começou com o mesmo impasse de ontem. Há dúvidas sobre a inclusão das delações da Odebrecht no processo. E a troca de farpas entre o relator e o ministro do TSE foram novamente frequentes durante o julgamento. Hoje, Rosa Weber foi a primeira a defender a validação dos depoimentos da Odebrecht, alinhando-se assim ao argumento defendido pelo relator Herman Benjamin. Além deles, Luiz Fux foi outro que se manifestou a favor das delações. Já o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia Filho, Tarcísio Vieira e Admar Gonzaga se posicionaram contra e defenderam tratar o ponto como preliminar, sem que fosse levado ao mérito do julgamento. O relator, Herman Benjamin, sustenta que não houve prova emprestada da Lava Jato, porque todos os delatores da operação também foram ouvidos na Justiça Eleitoral. Napoleão Maia Filho chegou a questionar a credibilidade dos depoimentos e criticou a ampliação dos fatos incluídos na ação. De investigar praticamente tudo, como se fosse o tribunal, ao meu ver, com todo respeito, como se fosse assim um juízo universal. Napoleão Maia e Herman Benjamin chegaram a se estranhar. O meu raciocínio é lento, emperrado, tortuoso e raso, porque eu sou retraído e sou tímido. E quando sou interrompido, eu perco o fio da meada. Eu não sei mais o que eu estava falando. Eu estava dizendo o seguinte, que essas empresas não podem, não devem ser investigadas, mas na sede própria, para impor aos responsáveis pelas falcatruas por elas praticadas as severas sanções que a lei permite, observado o devido processo legal. O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, acompanhou a sessão na primeira fila do plenário. Ele chegou pela manhã e ficou por cerca de 2 horas no local. A sessão foi interrompida por volta do 12h30 e retomada às 2h40 da tarde. No retorno, durante a leitura de seu voto, o relator Herman Benjamin voltou a dizer que o tribunal não poderia se limitar aos pagamentos conhecidos como Caixa 1, quando são declarados à Justiça Eleitoral, e queria trabalhar para convencer os colegas sobre a gravidade do Caixa 2 na campanha e sobre a importância de levar isso em conta na hora do voto. Para a Caixa 1, nós não precisaríamos de TSE. Se funcionasse o Caixa 1. Aliás, se o Caixa 1 não é Caixa 1, é o quê? Para justificar a intervenção do TSE, seria Caixa 2. Ou a transmutação do Caixa 1 em Caixa 2. Então, uma coisa é a posição do ministro Gilmar Mendes, trazida aqui. E não há divergência, ministro Gilmar Mendes, entre nós dois. Eu vou demonstrar. O ministro Admar Gonzaga acusou Benjamin de querer constranger os demais ministros. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia não, eu não estou fazendo e querendo discurso. Constranger seus colegas, que isso não vai funcionar. Aqui não é isso constrangimento. É constrangimento, aqui sim. É um esclarecimento, é constrangimento, é o que Admar. Vossa Excelência está fazendo. Não. Se Vossa Excelência pudesse respeitar... Vossa Excelência está com a aura de relator, querendo constranger seus colegas, não vai conseguir. Não é para constranger, nós seremos constrangidos pelos nossos atos, não é por colegas. O presidente Michel Temer acompanhou no gabinete dele e cercado de ministros o terceiro dia do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Sobre a polêmica do uso do jatinho de Joesley Batista, dono da JBS Friboi, o blog da jornalista Andréa Sadi traz que Temer teria dito a aliados que pediu ao então ministro da Agricultura, Wagner Rossi, que conseguisse um avião em 2011 para que ele e a família pudessem viajar a lazer para Comandatuba, na Bahia. Rossi teria entrado em contato com a JBS Friboi para conseguir o avião usado por Temer. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o julgamento da chapa Dilma Temer. Michel Temer transformou sua presidência numa corrida de obstáculos. Ele está prestes a ultrapassar a barreira do TSE. O julgamento sobre a chapa Dilma Temer ainda não terminou, mas já está claro que o conchavo prevalecerá. Para salvar Temer, o TSE inaugura uma nova fase no Brasil. Os políticos transgressores haviam consagrado o bordão "eu não sabia". Era a etapa do cinismo. O TSE ficou sabendo, mas decidiu fechar os olhos para as provas. É a fase do pós-cinismo. Há 20 dias, o veredito do TSE era visto como o grande empecilho a ser superado pelo governo Temer.
Vencendo esse desafio, o presidente teria mais tranquilidade para se dedicar à aprovação das reformas econômicas no Congresso. Hoje, as encrencas que assediam Temer transformaram os pesadelos do presidente em algo mais agradável do que o despertar. Vencido o obstáculo do TSE, Temer terá pela frente uma série de crises para administrar, uma se sobrepondo à outra. O interrogatório da Polícia Federal, a ameaça de revoada dos tucanos, o risco de delação do ex-assessor da mala de propina, a denúncia criminal que a Procuradoria está prestes a protocolar no STF. Como se tudo isso fosse pouco, descobre-se que Temer voou com sua família em 2011 num jatinho de Joesley Batista, da JBS. Viagem recreativa. O presidente não sabia de quem era o jato, não pagou pelo transporte. De repente, o país ficou sabendo que é presidido não pela suspeição, mas por uma caricatura. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o cientista político Sérgio Fausto, superintendente executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Depois de alguns dias de atraso, o atendimento a dependentes químicos nos contêineres da Prefeitura começou hoje, no fim da tarde. A estrutura foi instalada no pátio da Guarda Civil Municipal, que fica a quase 1 quilômetro da Praça Princesa Isabel, para onde migraram os usuários de drogas que ocupavam a Cracolândia, no centro da cidade. São 25 contêineres, nos quais foram montados os dormitórios, com 100 camas para descanso e pernoite. Também os banheiros, com 20 chuveiros e 18 vasos sanitários. Tem ainda um refeitório e um equipamento para ginástica. A estrutura foi emprestada até o fim do ano por uma empresa farmacêutica e tem capacidade para atender 400 pessoas. Esse pátio aqui vai ser um espaço de convivência. Vai ter televisão, mesa de jogos. E é aqui também onde assistentes sociais, psicólogos e médicos vão avaliar a condição das pessoas. Aquelas que quiserem podem ser encaminhadas para outros centros de acolhida, para clínicas terapêuticas e também para internação. No fim da manhã, o prefeito João Dória visitou a estrutura montada no estacionamento da Guarda Civil e disse que peruas serão usadas para trazer os atendidos, já que o local fica a alguns quarteirões da Praça Princesa Isabel, onde estão concentrados os dependentes químicos expulsos da antiga Cracolândia. A ideia era instalar os contêineres ao lado da praça, mas a prefeitura desistiu depois do protesto de moradores da região. Não há abordagem coletiva, as abordagens são individuais e nós temos convicção que aqueles que, convencidos por essa equipe, de que é possível ter uma porta para a vida, se deslocarão até aqui. Nós forneceremos transporte e toda a condição de atendimento clínico e acolhimento também humanitário neste espaço. A administração municipal diz que desde o fim de maio, cerca de 12 mil pessoas foram abordadas pelos agentes de saúde. Quase metade recusou qualquer tipo de ajuda. Ontem, a polícia prendeu um dos atiradores que dava cobertura a traficantes na antiga Cracolândia. José Raimundo Almeida Santos foi pego quando circulava num carro roubado no centro da cidade. Outros 2 atiradores ainda estão sendo procurados. Um deles é Anderson Alves de Siqueira Kunzli, conhecido como Sniper. Em maio, ele foi flagrado por uma câmera da Guarda Civil com uma submetralhadora durante a operação policial que prendeu dezenas de suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na Cracolândia. 6 seguranças da CPTM foram afastados depois de agredirem 2 irmãos na estação Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Na sua página no Facebook, Danilo postou a agressão que sofreu ontem. Ele diz que, em vez de segurança, recebeu violência e pede para que as pessoas compartilhem. As imagens feitas por outros passageiros mostram um momento em que os agentes abordam Danilo e seu irmão. Ele é carregado pelos agentes. Em seguida, começa a agressão. As pessoas pedem para que eles parem. Tem forçada! Tem força no cara! Tem força no cara, mano! Tá louco? Tá louco! Danilo tenta escapar e é levado para outro lugar. As pessoas insistem para que o rapaz seja solto. Tem força no cara, velho! Solta! Além de injúria racial, os agentes serão investigados por lesão corporal e abuso de autoridade.
O senador Jader Barbalho, do PMDB, ouvido hoje pelo juiz Sérgio Moro, negou ter indicado os diretores da Petrobras, Nestor Severo e Paulo Roberto Costa, os dois acusados de corrupção. O depoimento do senador do Pará foi por videoconferência. Aconteceu na condição de testemunha de defesa do lobista Jorge Luz e do filho dele, Bruno, réus na Operação Lava Jato. No depoimento ao juiz Sérgio Moro, Jader Barbalho disse que nunca teve participação em indicações de qualquer diretor da estatal, mesmo ele tendo feito parte da base de apoio de todos os presidentes da República do período democrático. O senador afirmou que desconhecia a importância política dos postos de dirigentes da Petrobras e jamais participou de reunião da bancada do PMDB no Senado para a definição de quem representaria o partido nos cargos de direção da empresa. Jader Barbalho admitiu, porém, que conhece e se relaciona desde 1983 com o lobista Jorge Luz e o filho dele, Bruno. O senador afirma que Luz foi apresentado a Paulo Roberto Costa num jantar na casa do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, também acusado de desvios na estatal. Barbalho também negou conhecer Fernando Baiano, apontado por vários delatores de empreiteiras como operador do PMDB na estatal, com aval e indicação da bancada do partido no Senado. Agora conhecido como o Homem da Mala, o ex-assessor do presidente Michel Temer e suplente de deputado Rodrigo Rocha Louros, do PMDB, passa a primeira noite no presídio da Papuda, em Brasília. Segundo a defesa, Louros deve prestar depoimento à Polícia Federal amanhã de manhã. O complexo penitenciário da Papuda fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. Rodrigo Rocha Louros está em uma cela de 25 metros quadrados, com treliches e capacidade para 9 pessoas. Ele tem direito à saída de 2 horas para banho de sol e pode ter uma televisão, desde que paga pelo próprio bolso ou por outro preso. A cela fica no mesmo bloco de condenados do Mensalão e outros presos famosos, como o ex-senador Luiz Estevão e o doleiro Lúcio Funaro. Rocha Louros foi preso no último final de semana. Até ontem à tarde ele estava sozinho em uma sala da Superintendência da Polícia Federal. Como o depoimento dele foi adiado 2 vezes a pedido da defesa, a transferência para Papuda aconteceu antes. Amanhã ele deve ser conduzido para a PF, onde será ouvido. A expectativa é que a Procuradoria-Geral da República apresente denúncia contra Rodrigo Rocha Louros na semana que vem. Ele está no mesmo inquérito que investiga o presidente Michel Temer, ambos por suspeita de associação criminosa, obstrução à justiça e corrupção passiva. Na delação de executivos da JBS Friboi, Louros foi apontado como homem de extrema confiança do presidente. Em abril, Rocha Louros foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil do ex-executivo da JIF, Ricardo Saldi, no estacionamento de uma pizzaria. Segundo os delatores, essa era a primeira parcela de uma propina que seria paga semanalmente ao longo de 20 anos. Em troca, Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, queria ajuda para ganhar uma disputa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Novas gravações feitas por Ricardo Saldi, que já estão com a Polícia Federal, mostram a negociação que antecedeu a entrega da mala. Nos vídeos feitos pelo executivo em um shopping, Rocha Louros ainda tem dúvidas sobre o local e quem receberá a propina, e sugere nomes como Celso, Ricardo e Edgar. Ele é muito amigo do presidente, e o presidente confia nele as contas. Eu gosto daquele Celso, sabia? E ele a vida inteira foi Michel, viu? Hora nenhuma ele bandiou pro lado da Dilma. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me indicar, tem 2 opções, ou o chamado. Para mim é mais confortável o Edgar. Se é da confiança do chefe, não tem problema nenhum. Eu quero facilitar para você. No questionário enviado esta semana para Michel Temer, a Polícia Federal pergunta se alguém chamado Edgar está no universo de pessoas com quem o presidente se relaciona com certa proximidade. Temer tem até o final de semana para responder às questões. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje, graças à JBS, nós sabemos que o Aécio Neves, que era presidente nacional do PSDB e candidato que perdeu para Dilma e Temer, abriu a ação, eu não vou dizer exatamente o que ele disse, porque é um palavrão, mas digamos, só para contrariar, né? Lembrando aquele conjunto de samba, né? Bom, a relatora desse processo era a Maria Tereza Assis de Moura, militante do PT, nomeada por um presidente petista, jogou no lixo. Mas Gilmar Mendes,
historicamente ligado ao PSDB, tirou do lixo e levou o processo para frente. Por isso, o seu voto foi tão citado pelo relator Herman Benjamin nesses dias de preliminares, lá no julgamento da ação do PSDB contra a chapa reeleita de Dilma e Temer no TSE. O Gilmar Mendes usou, inclusive, uma imagem que eu uso muito aqui, só que ele trocou o santo. Eu uso muito Cristo e ele usa São Jorge, né? Ele comparou o TSE, caso jogasse aquela ação aí no arquivo, a um São Jorge num prostíbulo. E o São Jorge está lá no quadro, no prostíbulo, e não vê nada do que acontece no prostíbulo. Nestes dias em que a ação está sendo julgada, o TSE está comportando como um prostíbulo, não é como São Jorge, é um prostíbulo. As palavras de Gilmar Mendes foram proféticas. Pois então, no meio desse longo debate, o Gilmar andou tendo umas altercações lá com o Herman Benjamin. Numa delas, ele acusou o Herman Benjamin de estar querendo aparecer em cima de um trabalho que foi feito originalmente por ele em 2015. O Herman disse que não é chegado a um glamour, né? E foi muito realista no seu voto, quando assim, encaminhou, até agora não fez ainda o voto, mas encaminhou na direção do pedido de cassação que Gilmar está querendo evitar, porque agora ele milita com outro grupo. O PSDB também foi incluído nas delações e ele está contra o aparecimento dessas delações, desde que o Aécio apareceu de forma bastante forte nelas, né? O Herman Benjamin também teve uma altercação com o juiz que estava do lado dele, o Admar Gonzaga, que disse que ele estava querendo constranger os colegas, e ele disse que não. O que pode constranger os colegas são os fatos. E ele tem razão. Os fatos estão fora do julgamento e o TSE está jogando no lixo da história sua rara oportunidade de agir bem. É uma tradição que o TSE asse pizza. Agora, agir como um prostíbulo, inclusive em que o jogo já tem o placar definido de 4-3, o vencedor antes de ser jogado, aí já é uma história mais cabeluda. Mas sobre isso voltaremos a falar terça-feira que vem, direto ao assunto. Em depoimento no Senado, o ex-diretor do FBI disse que a Rússia tentou interferir na campanha presidencial. James Comey, demitido por Donald Trump, disse, porém, que o FBI não tem evidências suficientes para provar a manipulação do resultado das eleições pelos russos. O ex-diretor do FBI negou que o presidente Trump tenha tentado interromper a investigação sobre o caso. Comey afirmou que documentou seus encontros a sós com o presidente, porque temia que o republicano mentisse depois sobre o conteúdo das conversas. A Casa Branca respondeu às acusações de Comey e chamou de insultantes os trechos que põem em dúvida a honestidade de Trump. O exército de Mianmar confirmou que foram encontrados corpos e a fuselagem do avião militar que caiu ontem no Oceano Índico. Partes do aparelho foram encontradas por equipes de resgate da Marinha ao sul do litoral do país. Segundo a Marinha, mais da metade dos passageiros eram parentes de militares, entre eles 15 crianças. O avião estava entre Mieke, no sul, e Yangon, a maior cidade de Mianmar, quando desapareceu. Segundo as autoridades, chovia no momento da decolagem, mas a visibilidade não era afetada. A população do Reino Unido vai às urnas em meio à tensão depois dos atentados em Londres. As urnas foram fechadas às 10 da noite e 6 da tarde, pelo horário de Brasília. Uma pesquisa de boca de urna indica que os conservadores devem alcançar 314 cadeiras no parlamento contra 266 dos trabalhistas. Se essas previsões, essa pesquisa de boca de urna se confirmar, os conservadores perdem a maioria absoluta no parlamento. A primeira-ministra Theresa May e o marido dela, Philip, votaram no condado de Berkshire. E o líder do partido opositor trabalhista, Jeremy Corbyn, votou em um colégio eleitoral no norte de Londres. Quase 47 milhões de britânicos se inscreveram para participar da eleição nos cerca de 40 mil colégios eleitorais. As sessões de voto abriram às 7 da manhã, horário local. E a votação já terminou.
A eleição acontece em meio a um país abalado por 3 ataques reivindicados pelo grupo Estado Islâmico, que deixaram 35 mortos em menos de 3 meses. A primeira-ministra britânica, Theresa May, antecipou as eleições gerais, alegando que queria maioria qualificada para negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. Na Nigéria, 3 ataques suicidas do grupo extremista Boko Haram mataram pelo menos 11 pessoas. Os ataques atingiram uma mesquita, uma base militar e prédios do governo em Maiduguri, no nordeste da Nigéria, numa região conhecida como berço do Boko Haram. Desde 2009, o exército nigeriano luta contra o grupo extremista, que quer estabelecer um Estado fundamentalista islâmico. Até agora, mais de 20 mil pessoas já morreram nos confrontos. Mais de 2 milhões de pessoas deixaram a região, segundo números de organizações humanitárias internacionais. O tratamento e a estimulação precoce de crianças com microcefalia aumenta e muito a qualidade de vida dos pacientes. Desde o início do estado de emergência por microcefalia e Zika em 2015, o Brasil registrou 13.600 casos suspeitos de microcefalia. 2.700, infelizmente, se confirmaram. Esse ano o número caiu bastante, são 246 casos registrados. Giovana está com 11 anos de idade e foi diagnosticada com microcefalia. Desde que tinha 6 meses, já recebia um atendimento especializado, o que vem fazendo toda a diferença na vida dela. Ela tem um tratamento todo adequado, né, para a situação dela. E isso fez muito bem, fez com que ela não piorasse ainda mais, porque se ela não fizesse os tratamentos que ela faz, muito provavelmente ela não estaria bem como está hoje. Giovana, há 3 anos, é atendida pela Associação Cruz Verde, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Referência no tratamento de pacientes com paralisia cerebral grave. O lugar abriga cerca de 200 pessoas. Algumas foram abandonadas pelas famílias. Aqui, elas recebem todos os cuidados. Os estímulos são feitos até na piscina, durante as sessões de fisioterapia aquática. A associação realiza também 18 mil atendimentos por ano. E a microcefalia, então, é consequência de infecções que a mãe teve durante a gravidez, como Zika vírus, rubéola, citomegalo. Pode ser por uma falta de oxigenação na hora do parto. Então, às vezes, a criança nasce com o tamanho da cabeça normal, mas à medida que tu vai acompanhando, tu vê que essa cabeça não está crescendo como deveria. Desde novembro de 2015, quando o Ministério da Saúde declarou estado de emergência, o governo federal passou a acompanhar os casos de microcefalia semanalmente, principalmente os causados pelo Zika vírus. A APAE de São Paulo também realiza um trabalho importante com os pacientes com microcefalia. O trabalho, a gente identifica o que ela necessita naquele momento e insere em terapias de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e serviço social. Cerca de 20 pessoas recebem o atendimento, entre elas a Gabriela, de 7 anos. Os estímulos da fonoaudióloga ajudam a garotinha a desenvolver a fala e a linguagem, mas também despertam a concentração. Alexandra acompanha a filha nas sessões e tenta reproduzir os exercícios em casa. Ela aprendeu muita coisa já, porque ela joga muitas coisas, não falava muito, agora ela está falando bastante, está aprendendo a se organizar. Maria Helena tem apenas 8 meses de vida. Hoje o trabalho é com a terapeuta ocupacional. Você vai conhecendo outras pessoas que passam pela mesma situação, vai te incentivando, te ajudando a você seguir em frente. Que independente como seja, que ela seja uma criança feliz. A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote do Imposto de Renda 2017. Também estão disponíveis valores residuais de 2008 a 2016. Os pagamentos vão até o dia 16 deste mês. No total, 3 bilhões vão ser pagos. Para saber se está entre os contemplados, o contribuinte deve procurar o site da Receita ou ligar para 146.
O relator do processo que pode cassar a chapa Dilma Temer continua lendo o voto. Há instantes, o ministro Herman Benjamin falou que nada do pagamento dos maqueteiros João Santana e Mônica Moura foi registrado na contabilidade oficial da chapa. Benjamin citou a delação do casal e também disse que o depoimento que mais o impressionou foi do ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco. Segundo o relator, Barusco citou fatos muito graves, com normalidade. Disse, inclusive, que tinha tanto dinheiro de propina que, às vezes, ele era pago 2 vezes. No perfil oficial do TSE, no Twitter, a previsão é de que Benjamin deve concluir o seu voto hoje e os demais ministros vão votar amanhã. Agora, o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Tem jeito de saber se a nova rodada de imundície na política já bateu na economia? Tem. Começam a aparecer os primeiros efeitos objetivos concretos, ruins. Os consumidores paulistanos ficaram mais desanimados depois que a gente soube da farra da Friboi, dos grampos de Joesley Batista, da JBS e Michel Temer. A Federação do Comércio de São Paulo, a FEComércio, fez um teste que deixou isso muito claro. Em geral, a FEComércio faz uma pesquisa de confiança dos consumidores por mês. Em maio, fez 2. Fez a pesquisa normal uma semana antes da crise e outra, excepcional, uma semana depois. A intenção de consumir das famílias caiu quase 3% nesses 15 dias. É uma queda grande em período tão curto. Entre as famílias que ganham até 10 salários mínimos, a queda foi quase nula. Mas muitas dessas famílias já vivem mais da mão para a boca. Mal tem o que cortar. Para quem ganha mais de 10 salários mínimos, a queda foi de mais de 8%, enorme. Foi só o impacto inicial do grampo? A coisa pode melhorar? Até pode. O problema é que o clima político deve continuar tenso. Se Temer for cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, vai recorrer. A novela continua, mas é improvável que seja cassado. No entanto, a Procuradoria-Geral da República deve pedir abertura de processo contra o presidente. Se os deputados aprovarem o processo, Temer vira réu e é afastado temporariamente do cargo, parecido com o julgamento de impeachment. Vai um mês aí. Mesmo que Temer vença na Câmara, esse rolo então pode ir até julho. Assim, a votação das reformas trabalhistas da Previdência deve ficar para agosto, na melhor das hipóteses. Quanto mais tarde no ano, quanto mais perto da eleição de 2018, menos provável que sejam aprovadas. Os parlamentares, claro, não querem votar reformas da Previdência, em particular, impopular, pois estão com medo de perderem a reeleição. Sem reformas e com o tumulto político, as taxas de juros devem ficar mais altas. No mercado, os juros já estão mais altos desde que a crise estourou, desde que a denúncia contra Temer apareceu. Assim, fica mais difícil que os juros caiam para o consumidor final. E juros mais altos dá menos consumo, que dá mais crise. Boa noite. A Petrobras anunciou hoje que retirou Andrade Gutierrez da lista das empresas proibidas de participar de licitações da empresa. A estatal informou que Andrade Gutierrez se comprometeu a manter um programa em conformidade com a legislação anticorrupção e sujeita à realização de auditoria pela companhia. Atualmente, segundo a Petrobras, outras 20 empresas seguem impedidas de participar das licitações. No final de maio, a Petrobras anunciou a retirada da Carioca Engenharia da lista. O dia hoje foi bastante quente aqui em São Paulo. A máxima chegou aos 27 graus. Mas a partir de amanhã, o tempo deve mudar. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o Brasil e o estado de São Paulo. Uma nova onda de frio vai invadir o país a partir de amanhã e pode até nevar nas serras gaúcha e catarinense. O que acontece é que uma frente fria trazendo na retaguarda o ar polar vai avançando para a costa do Sudeste e provoca chuva e queda gradual de temperaturas no leste gaúcho, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no oeste de Minas Gerais, até o Mato Grosso do Sul. Essa massa de ar polar derruba as temperaturas também no Mato Grosso, no sul de Rondônia e também no sul do país, onde há chances de neve amanhã, representada aqui por essa pequena área em branco no mapa. E olha só o frio que vai fazer em algumas cidades. Em Porto Alegre, dia de tempo instável, com temperaturas entre 9 e 16 graus amanhã. Em Curitiba, muita nebulosidade e chuviscos, mínima de 7, máxima de 18 graus. Campo Grande, onde costuma ser bem quente, vai ter um dia diferente amanhã, máxima só de 19 graus por lá.
Já em Salvador, o sol continua reinando, com chances apenas de chuviscos rápidos e calorão na casa dos 29 graus. Agora, para São Paulo, a previsão é de um dia de chuvas em todas as regiões. A frente fria de que falamos avança pelo estado, favorecendo a formação de muitas nuvens. O sol aparece pouco e pode chover forte, até com rajadas de vento. A temperatura diminui bastante no decorrer do dia e faz frio à noite. Mínima de 12 e máxima de 21 graus em Marília, de 13 e 22 graus em Araçatuba. Em Franca, vamos ter mínima de 14 graus e máxima de 23. No litoral, temperaturas entre 16 e 24 graus em Santos. Para a capital, a tendência para os próximos dias é de mais frio ainda, viu? Nessa sexta-feira, mínima de 13 e máxima só de 20 graus. E o final de semana vai ser típico de inverno. Tempo firme, sol, céu azul e ar gelado. No sábado, mínima de 7 de manhãzinha e máxima só de 17 graus à tarde. E no domingo, as temperaturas ficam entre 7 e 21 graus. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Sérgio Fausto. O Corinthians goleou o Vasco da Gama e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, mas pode ser ultrapassado de novo pela Chapecoense, que joga hoje, né, Celso? Pois é, Estela, a Chapecoense joga daqui a pouquinho, 8 da noite, contra o Grêmio na Arena Condá, em Chapecó. Se vencer por 3 gols de diferença, o time catarinense reassume o posto. Neste momento jogam o Atlético Goianiense e Ponte Preta, o jogo está 0-0. São Paulo e Vitória também jogam no Morumbi, também 0-0. Logo mais 9 da noite ainda tem Bahia e Cruzeiro em Salvador. Vamos então conferir os gols dos jogos de ontem, com destaque para mais uma derrota do Palmeiras e para a goleada do Corinthians no Rio de Janeiro. Jogando no Rio, o Corinthians abriu o placar aos 3 minutos de jogo com a finalização precisa de Marquinhos Gabriel, 1-0 contra o Vasco. Aos 38, o Jô recebeu na frente, tirou de Martins Silva e anotou o segundo do timão. O Vasco reagiu no segundo tempo, marcando logo no primeiro minuto com o artilheiro Luiz Fabiano. No ataque seguinte, Henrique cruzou da esquerda e lá estava Luiz Fabiano de novo para deixar tudo igual em São Januário, 2-2. Mas foi o Corinthians que fez o terceiro, com Maicon batendo na saída de Martins Silva. A 7 minutos do fim, Jô evitou a saída de bola e fez o cruzamento na medida para Cleiton cabecear. O desvio no meio do caminho matou o goleiro vascaíno. E em nova jogada pela direita, Paulo Roberto cruzou e novamente Cleiton apareceu para marcar. Com a vitória por 5-2, o Corinthians assumiu a liderança isolada do Brasileirão. O Palmeiras somou a terceira derrota no Campeonato Brasileiro diante do Coritiba. Matheus Galdesani fez o único gol do jogo, 1-0 Coxa. Ainda com o técnico interino, o Santos venceu o Botafogo no Pacaembu com esse gol de Victor Ferraz aos 50 do segundo tempo. Final, Santos 1, Botafogo 0. Celso, o jogo do Corinthians foi emocionante, né? Foi surpreendente. O Corinthians tinha essa dificuldade toda em propor o jogo, de repente consegue fazer 5 gols. Detalhe, finalizou 6 vezes mesmo pro gol, 5 gols. Incrível. E a Chape, ela pode chegar ali, acho roubar difícil, a liderança porque o Grêmio também tem um bom time, deve ser jogo equilibrado. A Chapecoense pode até vencer, mas acho que dessa vez a liderança será corintiana. Ele que vem perseguindo essa liderança nas últimas rodadas, a Chapecoense sempre ultrapassava. Agora, depois dessa vitória maiúscula no Rio de Janeiro, maiúscula e surpreendente. E, por outro lado, o Palmeiras, que era o grande favorito para a conquista do título, para ganhar tudo na temporada, está ali, ó, uma posição acima da zona do rebaixamento. E o Santos, o que esperar com um técnico interino então, ainda? O Elano ainda está tomando a frente da coisa, né? Ainda comanda a equipe em mais um jogo, o Levi só na próxima quarta-feira. Conseguiu uma vitória, sabe, mirradinha ali nos 50 minutos. Não jogou para vencer não, mas conseguiu uma vitória que é sempre importante. Vamos aguardar, a vinda do novo técnico. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Uma boa noite para você. Com você, Gamberini. Manuela Merotti tem 9 anos. É mais uma estrela da geração de youtubers, mas não é só isso. Estimulada pelos pais, ela também revelou outros talentos precoces e agora é convidada para palestras do mundo digital. Manuela Merotti nos apresenta seu mundo.
Primeiro, ela quer me mostrar seus crachás de palestrante. Tenho esse daqui, que foi quando eu fui juíza na IBM. Próxima parada, escritório. Entre invenções do pai, que trabalha com tecnologia, ela me mostra um protótipo de um brinquedo que ela desenvolveu em um evento que se chama Hackathon, uma espécie de maratona de criação para designers e programadores. Ela e a equipe ganharam o primeiro lugar. Esse brinquedo são 3 em 1. A ideia que eu dei foi do computador de histórias. Aí o grupo, ele colocou coisas em cima da minha ideia. A menina, que já tinha um canal no YouTube, acabou chamando a atenção dos organizadores. Ela foi convidada para dar uma palestra para centenas de pessoas na Campus Party, um evento de tecnologia que aconteceu no começo do ano aqui em São Paulo. A gente que convive o dia inteiro com a criança, você não imagina do potencial, assim. E como foi uma coisa muito natural. A Manuela me trouxe aqui no quarto dela para contar como que essa história começou. Ela tinha 6 anos e foi porque ela queria ganhar essa boneca. Isso. Você queria ganhar essa boneca e seu pai disse o quê? Meu pai disse que só podia comprar a metade, só podia me dar a metade do dinheiro. E a outra metade? A outra metade eu teria que conseguir. E como que você fez para conseguir? Eu comecei a fazer pulseirinha de elástico e quadro para vender no salão da minha mãe. Com a fama, o canal cresceu e vieram outras redes sociais. O pai acompanha de perto as mensagens que ela troca. Eu fico de olho com quem que ela está conversando, quem são os amigos que estão querendo entrar no Facebook dela, quem são as pessoas que conversam com ela através de Twitter. Enfim, todo o e-mail que chega, toda a comunicação que chega, geralmente a gente faz um filtro. A mini empreendedora, palestrante, comunicadora não recebe pelos eventos e só aceita o que tem vontade de fazer. A prioridade para a família, é claro, é a escola. O que você acha das crianças que ficam só no tablet, só no celular, só no YouTube, só no Facebook e não fazem mais nada? Bom, que eles vão perder muitas oportunidades na vida. Que tipo de oportunidade? De passear, gente. De ser feliz, né? A seguir, Maria Lídia Flandre entrevista o cientista político Sérgio Fausto. O relator do processo da chapa Dilma Temer no TSE, ministro Herman Benjamin, começou a falar sobre o papel da Odebrecht. Segundo ele, a empreiteira foi, citada diretamente na petição inicial e não seria possível tratar da corrupção na Petrobras sem a Odebrecht. Benjamin citou trechos do depoimento de Marcelo Odebrecht, em que o executivo disse que o dinheiro para a campanha saiu de uma conta corrente com o governo federal por causa da agenda das empresas com o governo. Segundo Marcelo Odebrecht, a conta do PT era administrada pelo ex-ministro Guido Mantega e em 2014 havia 150 milhões de reais nessa conta. O ministro Gilmar Mendes voltou a mencionar a confusão entre propina e Caixa 2 pela Lava Jato. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os possíveis caminhos para a superação do clima de instabilidade e incertezas no Brasil. E quem analisa é Sérgio Fausto, cientista político, superintendente executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigada por estar conosco. Eu vi uma declaração sua dizendo que o governo Temer não está morto e nem está ressuscitando. Então está o quê? Em estado terminal? É difícil fazer essa afirmação, tamanha incerteza que paira sobre a vida política brasileira. O que acho que é possível afirmar com segurança é que o governo não voltará a ser o que era antes do episódio Joesley. Ainda que o governo sobreviva às várias tempestades que terá de atravessar, aparentemente atravessará essa tempestade do TSE. Vamos dizer assim, vai passar raspando nessa prova e vai sair mais arranhado ainda do ponto de vista da sua legitimidade. É muito contundente o relatório lido pelo ministro Benjamin. Haverá logo a seguir, logo no virar da esquina, um processo que terá de enfrentar no Supremo Tribunal Federal quando
o procurador-geral apresentar uma denúncia contra o presidente. Portanto, o presidente pode até sobreviver, porque mesmo no caso do Supremo Tribunal Federal, para iniciar um processo contra o presidente, será necessária a autorização da Câmara de Deputados. Exatamente. E aí ele tem pelo menos 1/3 dos votos para que essa autorização não seja concedida. A questão é, o país aguenta essa situação de um governo agarrado ao poder, mas pelos fiapos do poder? Agora, pelo que você falou, eu queria me deter em alguns aspectos. Bom, então fica a ideia que as condições de governabilidade não melhoram tanto assim, mesmo que Temer passe, né, pelo julgamento, seja absolvido nesse julgamento do TSE. Muitas dificuldades são previsíveis, já estão previstas para o futuro. Eu volto ao meu ponto inicial, que eu acho que, digamos, é a única base mais sólida sobre a qual a gente pode fazer afirmações. Não volta a ter as condições de governabilidade que teve até o episódio Joesley. E vale acrescentar um fator que é o desconhecido. Desconhecido para nós, mas conhecido para o Ministério Público. Há um manancial de informações ainda sob sigilo e essas informações poderão surgir no curso dos dias, das semanas e dos meses. É muito improvável que sejam informações favoráveis ao governo Temer. Agora, assim, daquilo que você falou também, né, parecia que há já uma admissão, e o próprio Temer ontem deixou claro isso, de que ele vai passar. Vai ser absolvido lá no TSE. Para muita gente isso causa estranheza, porque já está havendo esta certeza, ela está sendo reproduzida. E eu tive a impressão que você dá isso mais ou menos como certo também. É porque os juízes, já na discussão sobre a admissibilidade no âmbito do processo, das informações decorrentes das delações da Odebrecht, 4 desses ministros se manifestaram contrariamente ao exame dessas novas provas. Isso claramente já sinaliza um placar final de 4 a favor da manutenção do mandato do presidente Temer. E o que sinalizou ontem aquela declaração do Temer, quando ele disse que ele vai ficar, sim, no governo, comandando o governo, até o fim, até dezembro de 2018. Essa certeza dele sinalizou o quê? Certamente. Foi recado para Janot, foi recado para o PSDB, foi recado para a oposição? Foi um recado, sobretudo, para a sua base no Congresso. Dizendo, eu ainda sou o poder vigente. Fiquem comigo porque eu continuo. Fiquem comigo porque eu seguirei. Agora, é falsa a ideia de que ele tem certeza a esse respeito. O que a Lava Jato mudou é que antes a capacidade que os políticos tinham de comando sobre esses processos judiciais era muito maior. Fazendo aqui uma metáfora, hoje quem toca a música são os promotores públicos e o judiciário. Os políticos dançam conforme essa música, tentam de novo recuperar a batuta para reger a orquestra. Não perdeu o ritmo. Mas não tem conseguido êxito nessa tentativa e assim será. Então a afirmação do presidente Temer é uma afirmação de quem tem disposição de permanecer no poder. Se ele permanecerá ou não permanecerá, nenhum de nós sabe, muito menos ele. E o PSDB? O PSDB está condicionando, ficamos ou saímos, essa coisa toda, com o resultado desse julgamento do TSE e depois das denúncias de Joesley, lá houve quem entendesse, não, devemos sair, etc. Cresce a possibilidade do PSDB sair do governo Temer, mesmo que o TSE absolva Sim, acho que a probabilidade é muito grande de o partido tomar uma decisão no início da próxima semana de sair do governo. O que significa sair do governo? Entrega as 4 pastas? Entrega, ou pelo menos 3 delas. Né? Há dúvidas sobre a permanência ou não do ministro Aloysio na pasta das relações
exteriores. Engraçado, Mas né? Sai o partido e ele fica com a pasta. Vejamos o que vai acontecer, mas eu acho que a saída do partido de pelo menos 3 pastas, eu acho que ela é inexorável. Agora, o que pode ter custo político maior para o PSDB? Manter-se nesse combalido governo Temer ou, mesmo que saia, continuar apoiando as reformas que defende com muito vigor, reforma da Previdência e trabalhista, que geram tanto medo da perda de direitos e, muito possivelmente, tirem votos? Talvez tirem votos. Aí a tarefa de qualquer partido político é explicar as razões pelas quais defende determinadas medidas no Legislativo. A reforma da Previdência é uma bandeira do PSDB, quer dizer, é uma iniciativa que teve o presidente Fernando Henrique quando, no seu primeiro mandato. Desde então, o PSDB, com raras exceções, em raros momentos, tem estado a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma trabalhista. A primeira medida nessa direção foi apresentada também no governo Fernando Henrique, em 2001, sob o princípio de vale o acordado sobre o legislado. Então, isso faz parte. O partido pode, digamos, obter simpatias maiores ou menores, mas isso faz parte e partidos servem para isso, para defender as suas bandeiras. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite a você e aos telespectadores. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. No terceiro dia de julgamento, a votação sobre a chapa Dilma Temer no TSE ainda nem começou. O relator Herman Benjamin aprofunda delações sobre o dinheiro de campanha. Mas nos bastidores da política, a aposta maior é pela absolvição. Dos 7 ministros, 4 devem rejeitar as novas provas. Rocha Loures, o homem da mala de 500 mil, deve prestar depoimento amanhã. Ex-assessor de Temer é investigado no mesmo inquérito que o presidente. 3 ex-gerentes da Petrobras são denunciados por desvio de 150 milhões de reais. Um deles é acusado de lavar 48 milhões pela lei da repatriação. Polícia Federal apura corrupção em Furnas envolvendo Eduardo Cunha. Operação Barão Gatuno se baseia em delação do senador cassado Delcídio do Amaral. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Confira tudo sobre a rodada do Brasileirão no Mesa Redonda deste domingo, 9 da noite.